Bom dia, terceirão, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos dar sequência aí às leis ponderais, né? Que são as leis de Lavoisier e leis de Proust, tá? Então essas aulas, elas introduzem, né, uma parte em que a gente pode fazer experimentos, certo? Então eu vou testar um primeiro formato com vocês, tá? Com experimentos prontos, já gravados. E nas próximas aulas, sempre uns dias antes, ou na segunda ou na sexta, eu vou avisar vocês em relação a itens que eu quero que vocês preparem para as nossas aulas. Para quê? Para que vocês façam os experimentos junto comigo durante a execução das aulas, tá? Para que eu consiga ver vocês aí executando a participação nos experimentos, para que a gente encontre um modelo diferenciado de trabalhar essas aulas, tudo bem? Então vamos começar hoje com esse formato que eu preparei para vocês, com os experimentos já prontos e gravados, e aí nas próximas aulas a gente vai ajustando, conforme vocês se empolgarem e a gente achar que se encaixa melhor. Vamos lá então? Então, leis ponderais, lei de Lavoisier e lei de Proust, tá? Esses tópicos são referentes à aula 19 da apostila de vocês. Bom, as transformações químicas são estudadas o tempo todo na química, que é um grande objeto de estudo dessa ciência, e nós identificamos aí nas transformações químicas as suas características, certo? Então, existem dois pontos fundamentais presentes nas reações químicas, tá, que nós devemos evidenciar. Esses pontos são os reagentes e os produtos, tá? Os reagentes é aquela parte introdutória, o que dá início, condições para que a reação aconteça, certo? E os produtos é o resultado dessa reação, a partir da combinação dos reagentes, a formação de um resultado, que são os produtos, certo? Bom, então estudando as transformações químicas ao longo dos anos, dos séculos, foram identificadas algumas leis das combinações químicas, tá? E essas primeiras leis, dessas combinações vistas principalmente no século XVIII, foram leis determinadas empiricamente. O que significa isso? O que significa essa palavra empírico? Significa que foram obtidas a partir de experimentos, a partir de práticas, certo? E dentre as primeiras e mais importantes leis empíricas, nós temos as leis ponderais, que são as leis que relacionam a característica de massas presentes nos sistemas de transformações químicas, ou seja, as massas dos participantes dessas transformações, tá? Então, existem relações entre essas massas, o que é determinado a partir das leis ponderais. Bom, dentre as primeiras leis ponderais que nós vamos ver, temos aqui a lei de Lavoisier, tá? A lei de Lavoisier, ela indica a lei da conservação das massas, tá? E ela tem um enunciado muito famoso, conhecido por nós desde quando estudamos ciências, lá no início do ensino fundamental, tá? Então, o enunciado é: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que Lavoisier quer dizer com isso? Que a combinação dos reagentes nada mais é do que uma transformação daquelas substâncias iniciais para a formação dos produtos, tá? Então, não se cria novos produtos, se transformam as substâncias de partida para a obtenção dos produtos, tá? E para determinar essa lei de conservação das massas, Lavoisier utilizou um aparelho muito simples, muito antigo, o qual foi preciso para obter aí os resultados dessa lei, que é uma balança, tá? Uma balança de precisão, com algumas casas ali depois da vírgula, onde ele conseguiu obter aí essas variações ou essas sequências de massas de acordo com os testes que ele foi fazendo em ambientes fechados, tá? Então, ele observou aí o comportamento dessas reações químicas em ambientes fechados. Então, na prática, o que ele quer dizer com isso?
Então, na prática, imagina, ó, se nós juntarmos 4 bolas de sorvete com 100 ml de leite, mais 3 colheres de cobertura de chocolate, nós vamos obter um maravilhoso milkshake contendo as massas presentes nas 4 bolas de sorvete, nos 100 ml de leite e nas 3 colheres de cobertura, tá? Então, nada disso vai se perder durante o processo de formação do milkshake. E sim, né, vai se juntar e manter a somatória de todas essas características. Bom, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, tá? Então, dando uma situação genérica aqui, nós temos reagente A mais reagente B, formando o produto C e D, onde então a somatória das massas de A e B tem que ser igual ao resultado da somatória dos produtos C e D, tá? Um exemplo disso aqui, ó, é a somatória das massas de carbono e oxigênio, certo? Onde nós temos 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio para a formação então de 44 gramas de CO2, tá? Então a somatória das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, a massa dos elementos que constituem a substância, elas também permanecem constantes, tá? Tanto em reagentes quanto em produtos. E os elementos, eles não se transformam uns nos outros, mas, né, eles se combinam de forma diferente para formar outra substância. Por que a gente enfatizou tanto um sistema fechado? Não, ele tem que acontecer num sistema fechado para ver que a massa se mantém constante. Olha essa reação, por exemplo. O CO2 é um elemento gasoso, uma substância gasosa. Então, a combinação do carbono na forma de carvão com o oxigênio leva à formação, então, do CO2 como uma substância gasosa. Se a gente fizer isso no sistema aberto, no copo comum, né, esse CO2 vai ser eliminado para a atmosfera. E aí, como que a gente vai pesar, né? Como que a gente vai mensurar a massa desse CO2 que foi eliminado? Então, isso se torna impossível, tá? Por isso que é necessário que o ambiente, né, o sistema onde a reação esteja acontecendo, esteja fechado. A gente garante que tudo vai ficar ali preso no recipiente, onde vai ter a confirmação, então, da conservação dessa massa, desde o início até o fim da reação, tá? Então, aqui eu trouxe um videozinho para vocês que mostra de forma bem rápida e simples o que acontece aí na lei de conservação das massas, tá? Então, a gente vai assistir ele algumas vezes, voltando para observar em tópicos específicos, certo? Bom, então nós começamos, né, com esse experimento onde há um Erlenmeyer, né, preenchido com ácido acético, que é vinagre, e nesse balão há a presença de bicarbonato de sódio, certo? A mistura desses dois itens, né, leva então à reação onde há produção de gás, que é o dióxido de carbono, certo? Então, essa é a primeira visualização. Nessa visualização, o que a gente consegue observar aqui? Ó? Então, a reação, né, acontece onde a formação então do CO2, água e acetato de sódio, tá? O CO2, né, como é um gás, para ele ficar preso no sistema, foi utilizado esse balão, né? Foi utilizado para garantir duas coisas. Uma é manter o produto gasoso que é produzido preso aqui no sistema, e a outra é que para a gente começar a reação sem perder nada, o bicarbonato estava preso aqui dentro do balão. Então, ao verter, né, já com o sistema fechado, a gente garante que nada escapou ali e a gente vai perdendo uma moléculazinha, né, do sistema ali do gás produzido, ok? A nossa próxima visualização, a gente vai observar um outro ponto. Vamos lá. Bom, ao começar o experimento, né, a primeira coisa que a gente deve observar é a massa que foi
atingida aqui a massa que foi alcançada no sistema, certo? Bom, se analisarmos com cuidado aqui, observaremos, né, que a massa alcançada no sistema é uma massa de 122 gramas, certo? Como nós podemos ver nessa imagem, né? E a massa de 122 gramas, ela se mantém aí constante por toda a duração da reação, certo? Então, a partir do momento que vai virar o balão para verter o bicarbonato para dentro do sistema, a gente vai ver uma pequena alteração na massa da balança, né? Mas por pura influência do toque da pessoa no balão, e ao retirar a mão, né, a massa já se estabiliza mantendo a 122 gramas. Então, como nós podemos observar aqui, a pessoa vai mexer, uma alteração na massa, mas logo a estabilização para 122 gramas, que se mantém constante até o final da reação. Bom, isso, né, nos ajuda a mostrar exatamente isso, né, que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? E é uma comprovação simples da lei da conservação das massas, né, que é a lei de Lavoisier. A segunda lei das massas, né, essas leis aí empíricas, é a lei de Proust, tá? Então, a lei de Proust, ela também é denominada como lei das proporções definidas, certo? Onde ela fala que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, ou seja, substâncias compostas possuem uma composição fixa, tá? Então, como exemplo aqui, para entender melhor esse enunciado, nós temos a reação da água, certo? Onde duas águas são formadas a partir de uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Se nós formos transformar essas proporções em massa, nós teríamos que, para 4,5 gramas, né, de cada molécula de água aqui, nós precisaríamos aí na formação, né, de 4 gramas de oxigênio e 0,5 gramas de hidrogênio, tá? Se aumentarmos aí a proporção para 9 gramas de água, seriam necessários então 8 gramas de oxigênio e 1 grama de gás hidrogênio, tá? Então existe uma proporção definida, né, para essas massas presentes no sistema, tá? Se a gente aumentar os reagentes em 2 vezes, os produtos também serão aumentados em 2 vezes. Se a gente diminuir os reagentes em 3, 4, 5 vezes, os produtos também serão diminuídos em proporção em 3, 4, 5 vezes, considerando a sua massa, tá? Então, analisando as características, né, dessas reações presentes aqui, nós observamos que a relação proporcional entre hidrogênio e oxigênio é de 1 para 8, né? Onde, né, as razões das massas do gás hidrogênio para o gás oxigênio, né, resulta nessa relação proporcional de 1 para 8. Ou seja, se eu pegar aqui 2, né, de hidrogênio e dividir por 16 de oxigênio, simplificando a fração, vai dar 1 para 8. Aqui, ó, já dá direto 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. E a mesma relação a gente chega a partir dessas massas da primeira reação. Bom, além disso, né, nós podemos observar aqui outros exemplos. O exemplo que a gente citou lá em relação à lei da conservação das massas, que é a reação do carbono com oxigênio, formando então CO2, tá? Então, nós temos aqui a massa do carbono, né, 12 gramas para
32 gramas de oxigênio, resultando então em 44 gramas de CO2, que a gente já tinha observado, de acordo com a lei da conservação das massas, tá? Se nós modificarmos as massas, né, dos reagentes carbono e oxigênio, consequentemente modificaremos as massas aí dos produtos, né, no caso do produto, que é o CO2, certo? Respeitando, é claro, uma relação proporcional, ou seja, os números mudam, né, mas as proporções continuam as mesmas. E aqui eu trouxe um videozinho também bem simplesinho para demonstrar para vocês a lei de Proust, tá? Que é a lei das proporções definidas, certo? Bom, esse experimento está em inglês, né? Mas a gente vai conversando de acordo com a sua reprodução para entendermos melhor os conceitos, tá? Não é muita coisa que é escrita em inglês não, mas dá pra gente compreender. Bom, a gente sabe que a fórmula da água é H2O, mas como nós sabemos? Então aqui está o experimento lá da reação, né? Aliás, da hidrólise da água. Então nós temos aí a água, né, onde foram inseridos os eletrólitos, e a partir desse sistema, né, nós observamos então a formação do gás oxigênio em uma ampola e do gás hidrogênio em outra ampola, tá? Só olhando assim vocês conseguem identificar qual ampola tem o gás hidrogênio e qual ampola tem o gás oxigênio? Bom, considerando que aqui a gente está tratando de volume, né? Se a molécula é H2O, significa que a gente tem 2 de hidrogênio no mínimo para 1 de oxigênio, certo? Em questões de moléculas, nós vamos ter 2 moléculas de H2 para 1 molécula de O2. Então, o volume do oxigênio é muito menor, apesar da sua massa ser muito maior. Tá? Então, em volume, né, nós temos aqui essa ampola indicando a formação de gás hidrogênio e essa ampola indicando a formação de gás oxigênio. Se vocês perceberem, durante a execução do experimento, a gente observa que é praticamente uma relação direta, onde para cada volume de oxigênio nós temos o dobro do volume de hidrogênio. Né? Então aqui nós paramos aproximadamente em 2, né? Acho que aqui em ml de volume de oxigênio para 4 em volume de hidrogênio. Então uma relação bem correta em relação à estrutura, né, da reação de formação da água. Tá? Então aqui nós temos, né, a continuação aí da produção desses gases, e para confirmar esses gases formados a gente faz o teste de chama, né, onde o oxigênio a gente sabe que é um comburente, então em contato com o mínimo de faísca, né, ele pode pegar fogo, e o hidrogênio seria um gás que teria uma interação menor com isso, né? Então, nos 2 testes, né, a gente vê que há um start de combustão devido, né, a essa propriedade dos gases, tá? Aqui, está descrito que depois do experimento, né, nós obtivemos a relação, a razão proporcional de 2 para 1 do gás A para o gás B, certo? Que é o que a gente viu lá em relação às ampolas, né, que foram variando o volume de acordo com o tempo, tá? Bom, dessa forma, nós temos, né, que o gás A é o gás hidrogênio e o gás B o gás oxigênio, como foi demonstrado ali, tá? Formando, então, juntando, né, essas 2 informações para obtenção da fórmula da água, tá? Então, em relação proporcional, né, a gente consegue observar que existe uma proporção definida, independente da quantidade, né, em massa, que a gente esteja trabalhando dos reagentes e produtos de uma determinada reação, tá? E essa proporção, ela é sempre respeitada, deve ser respeitada, caso, né, nós queiramos obter uma reação
uma quantidade perfeita de produtos formados, de reagentes que reagem por completo, etc. Tá? Mais pra frente a gente vai ver os problemas de não conseguir seguir, né, essas quantidades, essas proporções ideais. Vamos seguir aqui. Bom, para finalizar, nós temos um trabalhinho, né? Bom, o trabalho de vocês começa com o seguinte tópico: receita de brigadeiro, tá? Então, nós temos aí como receita, né, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga. Modo de preparo: em uma panela coloque o leite moço, olha a propaganda, e o chocolate em pó 2 frales e a manteiga. Misture bem, leve no fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, cerca de 20 minutos. Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminha de papel, rende 25 porções. Dica: o símbolo da culinária brasileira é o brigadeiro tradicional que é enrolado, né, e coberto com chocolate granulado. Só que ele é extremamente opcional, tá? Por que eu estou passando essa receita para o professor? Ele está falando de lei das proporções da massa, de repente aparece uma receita de brigadeiro, sabe? Enlouqueceu? Não. A gente vai usar essa receita de brigadeiro para vocês trabalharem essas leis das proporções das massas, né? E a lei da conservação das massas nesse processo, né, de cozinhar, tá? Então, esse trabalho vocês devem me entregar lá no dia 19/5, tá? Onde vocês vão preparar esses brigadeiros, enrolá-los, né, fazer os 25 brigadeiros e retirar fotos do processo, tá? E mandar pra mim. Se alguém tiver alguma alergia, algum problema com algum desses ingredientes, é só entrar em contato comigo que a gente muda a receita, tudo bem? Bom, e em seguida vocês vão responder os itens. Qual a massa total para produzir os brigadeiros de uma receita? 2. Qual a massa de um brigadeiro? 3. Para produzir cada brigadeiro, quanto de leite condensado é necessário? E, por último, com 1 kg de leite condensado, quantos brigadeiros poderíamos fazer? Quantas colheres de manteiga seriam necessárias, tá? Então, essas são as perguntas que vocês têm que responder. Eu aconselho vocês fazerem um arquivo, né, ou de Word, ou em slides, ou em PDF, para mandar para mim, para eu poder avaliar depois, tá? Não esqueçam de inserir nome de vocês, turma, e organizar as informações certinho, tá? É como se fosse um relatório, um roteiro de uma prática que a gente faria em sala, mas infelizmente a gente vai ter que fazer de forma individual. Tudo bem? Então vamos seguir para os exercícios.